Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje a gente está aqui de forma remota, mas é por uma questão muito boa, porque a partir da semana que vem a gente tem muita novidade. Então, primeiro, não perca os episódios do podcast Genial Analisa a partir da semana que vem, que vai ser super foda, super legal, inclusive. Desculpa pela palavra. É porque eu tô empolgado, pô, porque hoje a gente tem um episódio super especial aqui no podcast, onde não só a gente vai falar de criptomoeda, mas também a gente tem um convidado super especial, que é o Rodolfo, que inclusive já veio num podcast aqui para contar um pouco da vida dele, mas hoje, especialmente, Rodolfo do Vamos para a Bolsa está aqui para falar sobre cripto. Ou melhor, né? Acho que é Vamos para Cripto, né, Rodolfo? Em vez de só Vamos para a Bolsa agora. Os dois, né? Acho que os dois mercados eles estão juntos, né? Se engana quem pensa que só o mercado tradicional é relevante e cripto não importa, e se engana também que só cripto importa e o tradicional não importa. Acho que cada vez mais a gente vai ter um mix dos mercados aí. Exatamente. E hoje, para ajudar aqui também no papo, tá o Bruno, né? Que é o nosso especialista em cripto aqui da Genial. Fala aí, Brunão. Fala Bruno, fala Adriano, Rodolfo, especialista em cripto, cara, mas Rodolfo é o especialista nesse universo de DeFi, cara. A gente tem só aprender com ele aí, o cara é fera. E vamos conhecer o que tá mais rendendo, o que tá gerando retornos aí nesse universo de DeFi. Boa. E o Adriano também, que é o nosso entusiasta de NFTs, né? Exatamente. E de criptogames, o Adriano tá sempre aqui quando é esse tema, cara. O Adriano adora esse tema. Aí você manda no grupo, pô, quem vai participar? O Adriano já fala, eu quero participar, cara. Ele quer ficar aprendendo aí das NFTs, saber quando vender as NFTs que ele comprou, que se mostraram bons investimentos recentemente. E toda vez eu faço questão de falar dessas tais NFTs. Quero saber quando o Adriano realizar esse lucro aí. É verdade, é verdade. Queria aproveitar já e pedir para que você deixe seu like, isso ajuda muito a gente aqui, não só no canal da Genial como um todo, mas também no programa. E lembrando, tá? Terça e quinta, às 7 horas da noite, a gente tem aqui o programa ao vivo, tá? Sempre ao vivo, então você pode interagir com a gente aqui no chat. Vai mandando sua dúvida, vai mandando sua pergunta, que enfim, a gente tem duas pessoas super especialistas aqui e duas pessoas entusiastas, no caso eu e o Adriano aqui. Então acho que também é bom, porque a gente traz umas dúvidas mais simples, né? Se a gente acabar não entendendo a explicação deles, a gente vai falar, pô, não entendi nada. Aí pelo menos eles conseguem explicar de um jeito mais fácil. Mas, acelerar um pouco aí o pessoal, às vezes. Exatamente, né? Exatamente. Só para vocês entenderem, pessoal, um pouquinho, eu acho que a dinâmica vai funcionar da seguinte forma, tá? O Bruno vai dar um update de mercado sobre o que está acontecendo um pouco sobre o mercado cripto, especialmente nessas últimas semanas. Acho que o Rodolfo pode complementar bastante. Depois a gente vai trazer o que a gente tem de visão aqui de promissor para o mercado cripto, né? Então, o Bruno já deu spoiler, acho que o Rodolfo vai falar bastante sobre DeFi, como você consegue a renda passiva em cima de DeFi, um negócio que é super, super interessante. Também falar de algumas criptos específicas, né, que a gente acabou separando para vocês conhecerem, enfim, até tirarem as dúvidas. Então, Brunão, passo a bola para você e vamos embora. Vamos começar falando um pouquinho de mercado. Acho bacana a gente fazer meio que até um retrospecto do que aconteceu esse ano e qual a narrativa que a gente tinha. Falei disso no fechamento, vi até que tem um pessoal do fechamento aqui, então vou tentar ser mais rápido, mas o mercado de cripto estava bastante preocupado com essa elevação da curva de juros até, então a gente teve um movimento muito forte de muitas criptos ao longo dos últimos anos, e o mercado tradicional e cripto historicamente tem uma baixa correlação, mas com essa alta liquidez, baixas taxas de juros, existia um movimento de muita entrada de capitais em cripto, por haverem falta de opções no mercado tradicional com baixo risco que remunerassem e valessem o retorno, e você tinha muita liquidez em conjunto ali. Então, esse mix de fatores fez com que muita da alta das criptos fosse explicada por esse cenário macro. E agora a gente tem inversão desse cenário. Então, isso preocupou bastante o mercado, inclusive fez com que as criptomoedas caíssem no início desse ano. Acho que foi um dos principais movimentos, além de uma correção até que natural, porque se você observar nos últimos 2 anos, realmente houve muita movimentação. E em momento de baixa, as criptomoedas tradicionais voltam a ser mais relevantes que as criptomoedas mais novas e até com mais potencial de crescimento para o futuro, mas que tem mais risco envolvido.
Então a gente tinha muitos projetos que vinham em muita alta, até se você pegar Solana, você via muitos projetos que tinham um potencial de substituir projetos que já estavam mais consolidados, principalmente os Ethereum Killers, que a gente chama, então aqueles projetos que prometiam disruptar Ethereum, sendo bastante prejudicados ou com bastante crescimento. E aí entra NFT, entra crypto games que de certa forma foram levados mais para baixo do que esses ativos tradicionais. E um dos fatores principais que vem mudando isso, acho que e vem acendendo principalmente uma tendência positiva para o Bitcoin, é justamente o conflito geopolítico que a gente tem no mundo. Eu costumei falar sobre isso nas últimas lives que eu entrei para falar de cripto, porque isso é muito mais importante do que as pessoas podem parecer. Apesar de cripto ser de uma certa forma descorrelacionado com mercados tradicionais, isso confirma muito da tese de criptomoeda. Você tem, por exemplo, sanções sendo impostas a um país que não pode acessar reservas em dólares ou reservas internacionais, você tem criptomoedas que são totalmente descentralizadas. E na outra ponta você tem um conjunto de pessoas que têm medo de confiscos ou de eventuais quebras de bancos que querem proteger o patrimônio, e uma das formas de proteger o patrimônio é ter um rápido acesso a um mercado totalmente global e que você consegue ter liquidez e transportar os seus ativos para qualquer lugar do mundo com muita facilidade, como é o caso de criptomoedas. Então, antigamente, num cenário de incerteza como esse, fazia muito sentido você comprar ouro, comprar algum ativo que a gente conhece como reserva de valor, então que guarda valor ao longo do tempo e tem uma baixa ingerência ou potencial de ingerência por parte de governos. E hoje em dia esse ativo é cripto, então se acontecer alguma coisa, algum conflito geopolítico, é muito mais fácil para pessoas comuns entrarem no mercado de cripto do que entrarem no mercado de ouro. Isso se sumariza até para o custo. Se você pegar a questão de custo, é muito mais simples você entrar nesses mercados do que você comprar uma barra de ouro. Até porque você não consegue fracionar determinadas moedas, determinadas reservas de valor num ponto em que pequenos investidores conseguem entrar, como é o caso de criptomoeda. Isso muda vertiginosamente o cenário. E muda não só para pessoa física, muda para governo. Se você tem uma moeda global que, de certa forma, pode ser controlada, ou se você tem uma moeda cujas transações estão concentradas em um determinado país, como o caso do dólar, e todo mundo usa dólar para reserva, todos os países, você tem um risco de que em algum momento você seja tirado de jogo ou colocado de escanteio e não consiga, eventualmente, fazer uso das suas reservas internacionais. Então, isso era uma coisa que a gente estava até conversando aqui internamente com o Zé Márcio, o nosso economista-chefe, e foi um assunto muito interessante trazido por ele, justamente porque a gente vê cada vez mais o mercado tradicional observando criptomoeda realmente como um caso de uso e não como algo sem valor ou que não tem funcionalidade. E hoje em dia essa funcionalidade está ficando cada vez mais tangível. Como, por exemplo, o que a gente vai comentar hoje de mercado DeFi. Então, você tem um mercado que tem muitas funcionalidades muito semelhantes ao mercado tradicional, só que numa forma muito mais disruptiva, muito mais acessível, com muito mais facilidade de você transacionar ou até ter retornos maiores. Esse foi um dos principais fatores interessantes, estava pesquisando sobre tokenização, que se fala em tokenização. Você tem muitas ações unitárias que para uma pessoa poder comprar com uma renda média vai demorar mais de 24 meses. Então, você fala das ações de FANGs ou de muitas empresas americanas, você tem essa demora para eventualmente comprar uma ação. E o mercado de cripto capilariza isso, eventualmente dividindo em frações ou dando muito mais flexibilidade para esses emissores. Eu acho que é esse movimento que a gente está vendo agora. O caso de uso está voltando, o caso de uso está se tornando mais tangível, principalmente para os principais ativos, como o Bitcoin, e isso gradativamente deve se espalhar para o mercado. Então, quando você pega ativos mais recentes, como é o caso de NFTs, como é o caso de jogos de metaverso, isso naturalmente prejudica mais, porque esse caso de uso, de certa forma, ainda é distante. Em momentos de euforia de mercado, parece que vai ser virar uma chavinha e em um ano a gente vai estar convivendo no metaverso. Eu acho que existe um caminho a percorrer que é cada vez menor para novos projetos, então você vai demorar 5 anos ao invés de 10, mas você vai ter um longo caminho para percorrer. E durante percalços de mercado, em momentos que o macro não é tão positivo, esses vão ser os projetos que vão mais sofrer. Ô, Se é Bruno, uma Fala, Adriano. deixa eu só te interromper, porque eu tenho uma questão aqui. Eu tenho uma opinião formada disso, mas eu queria entender como você pensa.
Então, assim, para um investidor que quer ter essa reserva de valor, ter esse meio que um ativo que seja descorrelacionado ao mercado, que não comporta de acordo com o mercado, né? Que, enfim, seja descorrelacionado, você não recomendaria comprar ouro? Você recomendaria só comprar Bitcoin? Você acha que Bitcoin? Você acha que isso vai chegar num ponto que os investidores só vão procurar o Bitcoin em vez do ouro? Ou você acha que ainda vale a pena ter um pouco em cada? Como que você enxerga esse ponto? Eu tenho uma Eu opinião acho formada disso, mas queria ouvir um pouco de que eu acho você. que já acontece de uma certa forma, tá? Se a gente pegar um determinado nicho, se você pegar um determinado grupo de investidores com uma renda específica que é mais alta, esse investidor vai buscar o ouro porque ele tem acesso a esse mercado. Se você pegar investidores de um capital investido alocado menor, você vai ver que a maior concentração é em cripto ao invés de mercados tradicionais. Então, naturalmente, essa reserva de valor vai ser o Bitcoin. Então, acho que é um processo natural, um processo gradativo. Eu acho que os dois valem a pena ter, até porque a gente não tem essa tese do Bitcoin confirmada. É muito difícil a gente olhar para 10 anos para frente e falar, pô, o que esse negócio vai virar? Vai virar a moeda corrente? Vai virar o dólar do futuro? Ele vai virar a reserva internacional de país que vai querer deixar em uma moeda que não seja controlada por um país específico e não possa ser excluído? Ele vai virar o ouro digital, ou seja, ele vai pegar aquela capitalização de mercado do ouro que é relativa à reserva de valor e vai virar isso? E aí a gente consegue até fazer umas mensurações de valor. Então, por exemplo, a parte de reserva de valor do ouro, então se a gente segmentar o ouro, tem entre 40% e 50% do seu valor atribuído à reserva de valor, o restante é utilizado em joias, na utilização de indústria, realmente algum ativo tangível relativo àquele ativo. E se você pegar só a parte do ouro, que equivale ao valor como reserva de valor, e colocar no Bitcoin, você está falando de uma valorização de 5 vezes, de 5 a 6 vezes potencial para ele, só a parte do ouro. Uhum. Então, fazendo uma mensuração de futuro, pô, o que pode virar? É, não dá para ter muita certeza do que pode, mas pode virar alguma coisa bem maior do que é. Então, acho que essa premissa pura e simples faz com que se esteja alocado, talvez com essa tese de ouro. Eu acho que é essa divisão que a gente tem que pensar. Eu não acho que necessariamente você precisa excluir um ativo que a gente sabe que funciona para uma determinada função, como o caso do ouro para reserva de valor, mas eu acho que a gente tem que gradativamente se adaptar e incluir outros ativos que podem funcionar para a mesma funcionalidade. Isso Claro. aí. Tanto que dizem, né, que o Bitcoin é o próprio ouro digital aí, e é o que eu particularmente acredito muito, porque quando você pensa em ouro, nós temos uma quantidade que já foi minerado, só que nós temos ainda mais a minerar e nós não temos, ou sabemos com exatidão, quanto de ouro realmente teremos no mundo. Pode eventualmente cair um meteoro pequenininho e vir com mais ouro para cá, e aí aumentou essas reservas. E principalmente, né, quem detém as reservas de ouro também, nós não conseguimos ir lá e validar isso daí. Eventualmente não tem um processo. Você pode chegar no Banco do Brasil, por exemplo, e falar, deixa eu ver suas reservas de ouro aí. Agora você pode abrir a blockchain e saber quantos blocos foram minerados e como que está isso, para que carteira foi e tudo mais. Então, muito do valor de uma reserva de valor está na confiança das pessoas em utilizarem ela. E muitas pessoas ainda não têm confiança nas criptomoedas porque não as utilizam. Ele só vem ali como um ativo, como você comprar Itaú, é a mesma coisa que comprar Bitcoin. Não é. O real valor das criptomoedas está em você conseguir transacionar isso daí, tirar da corretora, mandar para uma wallet, transferir para uma outra pessoa em outro país, enfim. Mas eu acredito muito que é aquela questão, né? As pessoas, geralmente, que acreditam no ouro como uma reserva de valor, eles tendem a fazer isso por já estar mais tempo no mercado e saber que ele funciona há bastante tempo. Quando nós pensamos aí no Bitcoin, os mais novos tendem a olhar para ele como uma reserva de valor e não um ouro, né? Então, eu acredito muito que à medida que a gente está tendo essa mudança no mundo como um todo e mais pessoas nascem aí na internet e tendem a estar ambientadas nisso, cada vez mais elas tendem a colocar dinheiro aí em criptoativos como esse, e o próprio Bitcoin também já não tem mais aquela volatilidade que ele tinha no passado, né? Como ele tem um market cap hoje bem maior, né? O tamanho de mercado ele é maior, não tem mais toda aquela volatilidade que tinha antes. É difícil pegar um dia que Bitcoin varia, por exemplo, 15%, 20%. No passado isso era normal, mas à medida que ele foi trazendo uma robustez, isso foi diminuindo. E eu acredito que a volatilidade dele ao longo do tempo, à medida que mais e mais pessoas forem transacionando ali e tudo mais, o seu volume for ficando maior, a gente tende a ter uma volatilidade ainda menor. Por quê?
Quem compra criptomoeda e tem aquele conceito de carregar para longo prazo, deixa aqui na carteira e não vai ficar vendendo conforme a volatilidade do mercado, né? Então, acho que tudo isso é bem importante. E outra, a gente sabe quantos bitcoins nós teremos minerados aí, que serão até 21 milhões, muitos desses já foram perdidos aí ao longo do tempo. Então, a gente tem algo que é realmente finito, cada vez mais pessoas vão procurar e naturalmente isso tende a gerar demanda. E se as pessoas armazenarem isso daí numa wallet, cada vez mais a gente vai ter esse mercado crescendo e principalmente diminuindo a volatilidade. Pegando acho que um gancho nesse ponto que você colocou, né, das pessoas passarem a utilizar de fato e pôr no dia a dia, ou de fato não usarem só para especulação. Concordo, acho que isso vai, de certa forma, diminuir a volatilidade, as pessoas vão começar a aceitar mais. E aí, trazendo isso para o dia a dia, assim, você acha que hoje em dia a gente está no momento em que as pessoas já começam a usar projetos do mundo cripto em geral, vamos colocar dessa forma, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Ou isso ainda vai acontecer de uma forma bem mais escalável e talvez agora seja uma oportunidade, por exemplo, para você se posicionar em projetos DeFi, por exemplo, ou em crypto games, comprar tokens de jogos, por exemplo. O que vocês veem disso? Cara, depende de onde você está falando. Aqui no Brasil ainda a adoção não é tão grande assim. São poucos locais que você consegue aceitar. Até no Sul eu sei que tem algumas churrascarias que aceitam, por exemplo, o pagamento em Bitcoin. Isso funciona. Mas se você vai lá, por exemplo, para El Salvador, você, cara, vai no McDonald's, você paga o seu Big Mac lá com um Bitcoin usando uma rede de segunda camada, que é a Lightning Network, que funciona super bem. Estava em Dubai recentemente, tem como utilizar Bitcoin ali para pagar em alguns shoppings, né? Lá tem o Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, e algumas lojas lá tinham o próprio selinho lá de que aceitava o pagamento em Bitcoin. Então, acho que depende muito do grau de maturidade da população que a gente está falando, né? Porque para cada país isso pode ser diferente, o nível de acesso à internet que esse país vai ter e tudo mais. Se você for na Nigéria, por exemplo, eles aceitam muito Bitcoin, porque mais de 24% da população lá utiliza o Bitcoin, porque eles veem a moeda deles como bem fraca, então eles preferem estar exposto ao Bitcoin, que é uma moeda que não está enraizada em um só país, está, enfim, numa rede Descentralizada, né? Exato, e funciona super bem. Então, ainda é muito pouco a utilização. E geralmente é aquela questão, né? Quem tem Bitcoin não vai querer ficar gastando Bitcoin, né? A gente até comemora o Bitcoin Pizza Day, né? Quando houve ali uma grande transação, a pessoa despendeu ali de vários e vários Bitcoins para comprar uma pizza, e hoje isso aí seria algo bilionário. Então, 10 mil é bitcoins bizarro. para uma pizza, para duas pizzas de $41 o total. Daria hoje Bizarro. uma pizzinha de 430 milhões de dólares só. Eu acho o caso de uso mais claro, na minha visão hoje, é de stablecoin. Então, você tem moedas que são negociadas através desse ambiente de blockchain. A maioria dessas stablecoins são centralizadas de alguma forma, porque a empresa ela coloca dólares no balanço e emite tokens que podem ser trocados por esses dólares. Então, ela lastreia, o que a gente chama de lastrear, para ter algum valor nesse stablecoin. A grande questão é o quão segura a reserva daquela empresa, o quão auditável é a reserva daquela empresa, mas aí são outras discussões que a gente pode ter. Mas o fato dessas stablecoins que são lastreadas geralmente em dólar serem muito menos voláteis que o Bitcoin, e eu acho que eu concordo com o Rodolfo, acho que é um movimento gradativo que vai reduzir a volatilidade do Bitcoin e no longo prazo provavelmente a gente vai poder utilizar o Bitcoin como uma moeda tão estável quanto uma moeda corrente. Mas justamente essas stablecoins são usadas principalmente em países que têm moeda fraca. Então, inflação alta, as pessoas costumam utilizar e é realmente um caso de uso para cripto. Então, o cara usa para fazer compra no mercado, para alguns dos exemplos, eu fui numa feira de cripto lá no Rio e tinha muito argentino, e os argentinos falavam que lá é uma coisa super recorrente, assim, uma coisa muito mais recorrente do que a gente imagina que já seria no Brasil a essa altura alguma criptomoeda sendo usada dessa forma. Então, tinha também uma pessoa venezuelana, falou que na Venezuela também é majoritário o uso desse tipo de tecnologia já. E eu acho que o Bitcoin gradativamente vai caminhar para isso.
E eu acho que outras moedas também estão se desenvolvendo, não só outras moedas, mas outros projetos criptos. Então, a gente tem muitos protocolos DeFi crescendo, ganhando tração, se mostrando funcionais. Você tem alguns protocolos DeFi cujo objetivo é justamente descentralizar stablecoins, que é uma coisa que está ganhando bastante tração, por exemplo, com a Terra, que é um projeto ali que tem o token Luna, que ganhou muita valorização. Então, não sei se até o pessoal aqui que está na live acompanhou, pô, é um projeto muito interessante. E, por exemplo, esse projeto ele faz com que uma empresa não precise ter no seu balanço dólares para emitir a stablecoin. Ele faz um processo de arbitragem através do token Luna. Eles criaram uma blockchain, toda a taxa de transação na blockchain é paga pelo token Luna, então você tem uma utilidade para aquela moeda, você precisa ter aquela moeda para pagar as taxas de transação daquela rede. Então, quanto mais essa rede for utilizada, mais da Luna você vai precisar, e essa moeda pode ser utilizada na paridade $1 para trocar por um ST, que é uma stablecoin. Como você pode trocar um token Luna por um UST, e você pode trocar, aliás, você pode trocar $1 em token Luna em UST, você consegue fazer uma arbitragem, e vice-versa também, você consegue trocar um ST em $1 em token Luna. Então, vamos supor que o ST está cotado a $0,5. Você pode comprar o ST barato, com $0,5, e trocar por $1 em token Luna. E nesse sentido, você vai estar diminuindo a oferta de UST, porque você vai estar queimando a moeda, fazendo com que o token UST se valorize para chegar na paridade de $1. E vice-versa. Então, vamos supor que eu tenho um UST valendo $1,50. Você pode comprar $1 em token Luna, trocar por UST, que vai valer mais do que o token que você comprou ali atrás, e aí você vai tirar 50 cents nas duas pontas, né? Nesse exemplo que eu usei. Então, você tem uma arbitragem que vai fazer com que no longo prazo esse UST sempre equivala ao valor do dólar, e você não tem nenhum ente centralizado fazendo isso, é tudo através desse ecossistema de blockchain. Então, existem algumas ferramentas muito funcionais e muito interessantes que estão fazendo com que essa descentralização tenha casos de uso cada vez mais recorrentes. Então, agora você pode ter uma stablecoin de dólar que é descentralizada, e isso tende a ganhar bastante tração. Já falando de um projeto dentro desse ecossistema, por exemplo, você tem a Ancor, que permite empréstimos. Então, é uma plataforma de lending ali, você colateraliza, ou seja, dá uma garantia em criptomoeda e pega um empréstimo utilizando essa garantia. E você consegue ter uma remuneração, se você deixar o seu UST emprestando lá, então disponível para empréstimo de 20% ao ano. Então, existe esse ecossistema que permite tanto que você invista, quanto que você utilize ele para pegar empréstimos. Com os empréstimos, você pode até se alavancar, por exemplo. Vamos supor que eu pego um ST, compro Ethereum com esse UST, deixe em garantia na plataforma, pegue mais o ST, aí minha garantia vai aumentando, eu estou mais exposto à moeda que eu deixei em garantia. Depois eu pago meu empréstimo e pego tudo de volta com a moeda valendo muito mais. Eu posso ser liquidado também, tem a outra ponta, mas você tem esse tipo de funcionalidade nas duas pontas, e que eu acho que está ganhando tração cada vez mais. Show. Eu acho que, mais pela curiosidade agora, tá? Porque acho que agora o Bruno começou a falar disso, eu fiquei curioso. Eu acho que eu queria que o Rodolfo pudesse explicar pra gente, pra galera que tá vendo, um pouco dessa ideia de fazer essa renda passiva, de você deixar as criptos ali e ganhar um dividendo, vamos colocar dessa forma, só por estar emprestando, deixando nesse pool de liquidez, que são vários projetos, né, que acabam fazendo isso. E aí, como que é isso, Rodolfo? Qual que é a história? Acho que seria legal você explicasse para a galera. Boa. Não, vamos usar um exemplo aqui para que todos possam entender, né? Vamos supor que o Bruno aqui, ele trabalha, tem a sua grana, paga ali os seus custos de vida, ele compra a cadeira gamer dele às vezes, tal, e sobra uma grana ainda no fim do mês, né? Sobrou essa grana no fim do mês, o que ele vai fazer para ter um rendimento de uma forma segura? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, os CDBs, né, que você pode ir, por exemplo, em um bancão e adquirir ali um CDB, você deixa o dinheiro com o banco pega esse dinheiro e trabalha de várias formas, e hoje ele vai te remunerar próximo de 11,75 ao ano, que é o que a Selic está pagando, se for um CDB que renda 100% do CDI, tá? E aí vamos supor que o Bandieira, ele está querendo não ir só para eventos que aconteçam aí no Rio, ele quer ir para eventos que aconteçam na Europa, e ele precisa pegar um empréstimo aí de R$5.000 para ir para a Europa.
né? Se ele for em um banco hoje, quanto que ele vai pagar por esse empréstimo, sendo um empréstimo pessoal? Ele vai pagar muito mais do que o valor que o Bruno depositou. Então, vamos supor que o Bandeira vai pagar aí algo próximo de 20%, 30% ao ano de empréstimo para conseguir ter esses 5 mil reais. Então, como que o banco ganha dinheiro? Com essa diferença. Ele capta dinheiro barato e para quem precisa de dinheiro, ele empresta caro. Essa é a finança centralizada, é o CeFi, o Centralized Finance. Quando nós pensamos no DeFi, é o oposto, é o Decentralized Finance, ou seja, a gente tira o banco da jogada e a gente vai interconectar as pontas. Então, se o Bruno tem dinheiro, ele pode deixar ele dentro de uma plataforma para que seja rentabilizado. Rentabilizado como? Bruno quer pegar, o Bandeira quer pegar um empréstimo, ele vai lá, vai pagar uma taxa, tem os swaps ali, tem a taxa da plataforma e você vai ganhar dinheiro com isso. Ou seja, quando a gente pensa no DeFi, sobra muito mais margem para quem? Para a ponta. No ambiente centralizado, tem muita margem para quem? Para quem está no meio. Então, essa, no fim do dia, é a grande diferença. E por isso eu acredito tanto no DeFi. Porque quando nós pensamos em NFTs, é algo novo. Quando nós pensamos no GameFi, que é a questão dos jogos Play to Earn e tudo mais, é tudo muito novo. Quando nós pensamos em metaverso, é tudo muito novo. Quando nós pensamos no DeFi, é você lidar com finanças que nós já lidamos há milhares de anos, só que de uma forma diferente e que dá muito mais retorno para as pontas. Por isso que é algo que eu acredito tanto e tem tanto espaço para crescimento, não à toa aqui na B3 a gente tem ETFs como o DeFi 11, voltado a tudo isso, porque o DeFi no ano passado conseguiu crescer aí 12 vezes. Então, o valor, o total value locked, a quantidade de recursos dentro do DeFi, que era próximo de 20 bilhões, passou dos 200 bilhões do fim do ano passado. Ou seja, a galera está colocando grana. Só que aí você fala, nossa, Rodolfo, já tem bastante grana, né? 200 bilhões. Quando você pega o quanto o mercado de dívida do mundo movimenta, a gente está falando de 138 trilhões de dólares. Então, é um mercadinho ainda bem pequenininho comparado ao tamanho que ele pode ter. Por isso que falar de DeFi é algo que até brilha os olhos aqui, porque é de fato uma revolução, é algo muito massa, tem muita utilidade nisso aí no DeFi. Eu até posso compartilhar com umas telas, pode ser que a galera bugue um pouco, mas, cara, tem muita utilidade isso aí, depois eu posso mostrar aqui uns projetinhos legais. Boa. Então, só para entender uma parte aqui também, Rodolfo, Claro. não seria nada, assim, se eu estou fazendo, talvez estou pulando um passo aqui, colocando esse termo, mas se eu estou fazendo stake de uma moeda, eu estou nada mais do que disponibilizando ela para algum outro investidor tomar ela emprestada e eu estou ganhando por estar emprestando para esse investidor? O staking geralmente... o staking geralmente vai ser até você pode fazer de duas formas. Acho que isso que é legal de explicar, porque, por exemplo, o lending, que é essencialmente o que o Rodolfo está falando, é o empréstimo. Então, no lending, você faz exatamente isso que você falou. Você pega a sua criptomoeda e está emprestando para uma outra ponta. No staking, muitas vezes, você está deixando disponível para aquela blockchain, para aquela rede, fazer alguma coisa com a sua moeda sendo remunerado. Então, vamos supor, aquela blockchain precisa de um validador que deixe como garantia ali depositado num contrato a moeda. Isso é staking. Então, a blockchain vai fazer alguma coisa com a sua moeda. O lending é um protocolo que vai fazer empréstimo específico com a sua moeda. Então, quando você fala, por exemplo, da mudança de sistema de validação do Ethereum, de Proof of Work para Proof of Stake. O Proof of Stake é a remuneração que vai ser dada à pessoa que deixa a moeda dela em staking para fazer as validações daquela rede. Aí a gente vai para um assunto um pouquinho mais intangível, mais difícil é um pouquinho mais fundamento ali do sistema de validação de cripto. Mas essencialmente é essa a diferença. O staking você está dando a blockchain para fazer alguma funcionalidade com ela. Por isso que o DeFi ele veio depois, né? Porque quando você pensa em Bitcoin, a gente pensa num sistema de validação chamado Proof of Work. Então você sempre vai remeter lá aqueles grandes galpões que vão ter várias máquinas trabalhando, girando e tal, porque é uma força computacional para resolver os problemas matemáticos, para validar as transações e dessa forma você vai ser remunerado, né? Hoje a cada bloco de Bitcoins você recebe aí 6,25 Bitcoins. Já depois do Ethereum, que surgiu ali em 2017, ele ainda funciona via Proof of Work, mas alguns protocolos depois, como por exemplo a Aave ou outros, eles funcionam via Proof of Stake. Então você não tem que deixar
é um computador minerando ali, né, um computador trazendo a sua força computacional para você receber uma parte da grana. Não, a sua participação, né, o stake, a sua participação, a sua criptomoeda, ela pode ajudar nesse sistema de validação e você receber por isso. Então, até por essa questão que o DeFi é tão novo, porque não tínhamos essa tecnologia de Proof of Stake lá em 2009, quando o Bitcoin surgiu. É algo mais novo e por isso que a gente tem esse ecossistema aí. Tem algum... Tentando pegar a dica aqui, né? Tem algum projeto DeFi, algum protocolo DeFi que você fale, tipo, olha, isso daqui é muito robusto, isso daqui é bom, já está sendo mais usado, porque tem muita coisa nova, né? Acho que essa que é a verdade, tem muita coisa surgindo. E aí fica, acho que essa dúvida, né? Como é que você avalia se algo é bom ou ruim? Quais são, assim... Eu sei que eu quero pegar aqui o pote de ouro, né? Quero pegar o pote de ouro. Eu sei que às vezes não é tão fácil assim, mas o que você julga assim importante para falar, pô, eu vou estudar esse protocolo, nem que seja assim, para ver se faz sentido eu usar ou até comprar aqui o token, por exemplo? Bom, vamos lá, a gente vai ter que ir para um pouco de prática e aí eu posso aqui compartilhar minha tela para falar sobre isso. Se é boa, a galera já está exibindo aí, ó. Tem um site aqui chamado DeFi Llama. Ele mostra todo o ecossistema DeFi, o que está acontecendo hoje, né, de total value locked, né, a quantidade de recursos que tem dentro do DeFi hoje. A gente está falando de 222 bilhões de dólares, tá? Olha como era nada aqui em 2020, ó. 2020, janeiro de 2020, tinha 730 milhões de dólares só. Olha essa curva aqui de evolução. E aí, a gente pode ir aqui para redes, inicialmente. Poxa, olha as redes que nós temos aqui, né? Qual é a principal rede hoje que é utilizada para o DeFi? O próprio Ethereum. Então, em termos de moedas promissoras, acredito muito no Ethereum para um longuíssimo prazo, porque muito do ecossistema ainda depende dele. Ele é o mais relevante. Por mais que as taxas são mais elevadas, é o mais seguro também, porque está há mais tempo. Só que aí você tem outras blockchains aqui também. Tá vendo? Aí, por exemplo, Ethereum é caro para mim. Eu quero ir para uma blockchain diferente, eu posso ir para a Terra. Quando você abre Terra, quem é o maior daqui? A Anchor Protocol, que tem 15,2 bi de dólar lá dentro. Então, uma das formas de você encontrar os projetos legais é você procurar pela blockchain que você quer trabalhar e ver qual que é o mais dominante. Igual, por exemplo, no mercado tradicional, a gente pensar em, sei lá, qual é o melhor FII ou qual é a melhor ação em termos de segurança. Geralmente vai ser aquilo que tiver um market cap maior. Evidentemente que quando a gente fala aqui de Brasil, a gente está falando de empresas atreladas a commodities, nem sempre é assim, mas quando a gente pensa no mercado americano, por exemplo, vai ser a Apple, e cara, a Apple é um reloginho há anos aí. Então, quando a gente vai aqui para a Terra Luna, a gente tem a Anchor Protocol como principal. E aí um outro fator que eu gosto bastante de acompanhar também é a variação, né? O quanto que esse TVL está aumentando, principalmente para saber se aquela blockchain que eu estou olhando, ela é promissora ou não. Então, por exemplo, eu invisto em blockchains na rede Ethereum, na Terra Luna, né? Então Ethereum no último mês saltou em 16% seu valor depositado lá dentro, Terra Luna saltou em 32%, só que tem outras que estão caindo. Olha só, a Phantom está caindo em 11%. Por quê? Poxa, teve aquela questão entre o X-Infinity, Ronin e tudo mais, galera perdeu dinheiro, putz, complicado. Tem a rede Cronos, que eu gosto muito, né, que é a rede da Crypto.com, cresceu aqui, ó, 68%. Então, é legal você olhar isso. Olha para a blockchain e dentro da blockchain você pode olhar para os principais projetos lá dentro e geralmente são esses que eu invisto. Então, a Anchor Protocol aqui é como se fosse a nossa grande large cap aí no mercado DeFi, porque nós temos aqui, ó, 12,2 bilhões de dólares lá dentro, que as pessoas depositam aqui o UST, que é uma stablecoin pareada ao dólar, e aqui você consegue ter uma remuneração de 19,45 ao ano. Ela está pagando isso há mais de um ano, só que não é algo que, nesses níveis de depósito, ela consiga perdurar por tanto tempo assim, né? Por isso que o DeFi, ele é interessante em que sentido? Hoje ele paga muito, né? Tem piscinas que te pagam ali 20% em dólar, em stablecoin. Se você arroja um pouco mais, tem piscinas pagando 100, 200, 300%. Só que é um mercado que ele é ainda consideravelmente pequeno. À medida que ele cresce mais,
você tende a ter um pouco menos de retorno. É igual o Bitcoin, né? Poxa, os primeiros anos ali, 2010, 11, 12, cara, o quanto que o Bitcoin dava de retorno ao ano? Ele saltava 10, 15 vezes, era algo estratosférico. Agora, com o tamanho que ele tem, ele subiu ano passado 60%, que já é muita coisa, mas não triplica, quintuplica em um ano como era no passado, porque houve uma robustez maior. Mas tem projetos aí incríveis aqui no DeFi. Esse é um dos Só deixando principais. claro, a Anchor então tem 12 bi isso é market cap, é o equivalente ao market cap. Não, isso É é o valor valor total depositado. travado. O valor que É o tem, o valor que total. tem nessa moeda, basicamente. É Isso, deixado na aqui é plataforma. aqui é o valor que tá travado e aqui é o valor de colateral que diz respeito aos empréstimos que tem dentro da plataforma. Até para explicar, Caraca. eu acho que isso é um negócio bacana de explicar, esse sistema de lending, porque hoje em dia a gente, geralmente, nos protocolos DeFi, tem um empréstimo colateralizado, ou seja, ele tem uma garantia por trás. Então você deixa uma garantia maior do que o valor que você emprestou em alguma moeda. Vamos supor, eu deixei $100 em Ethereum e peguei $50 em stablecoin de dólar, então numa moeda equivalente ao valor do dólar. Se o valor que eu deixei em Ethereum cair para o equivalente ao que eu peguei emprestado, a plataforma vai te liquidar. Ela vai somar os juros a esse valor e vai te liquidar. Ou seja, ela vai vender a sua garantia, converter no dólar e vai pagar a pessoa que te emprestou. Porque assim ela não tem inadimplência. Então você não tem um risco de crédito atribuído, você não tem exatamente o mesmo risco que um banco tem. Isso é um dos fatores que justifica até ter taxas mais baixas. Empréstimos com garantia no mercado tradicional também tem uma taxa mais baixa. Mas realmente no mundo de DeFi você tem uma taxa ainda mais baixa porque você não tem um intermediário. Então esse é um fator extremamente importante. Agora, uma coisa muito relevante é que eu cheguei a conversar isso até com o Marcelo Sampaio da Hashdex, justamente eu falei para ele, pô, é muito difícil que esses protocolos de lending cresçam, porque ele pede um colateral, então você tem um limite ali para emprestar, você não tem um risco de crédito, ele não replica exatamente o sistema financeiro tradicional, ele não replica exatamente o que o Bradesco, o Itaú fazem, porque ele não dá crédito sem colateral. E ele me deu uma resposta muito, muito legal, que ele falou que hoje em dia ele não replica, porque hoje em dia você está num modelo inicial do mercado, no qual você está testando esses modelos de empréstimo. E lá para frente, ele consegue fazer até um score de risco olhando a sua carteira. Então, eu não sei quem é Rodolfo, vamos supor, na blockchain. Ele tem uma chave pública, mas eu sei se aquela chave pública costuma pagar os empréstimos dela ou não. E se ela paga os empréstimos, eu vou emprestar para ela. Você pode ter risco de crédito gradativo para uma carteira. Então, na medida em que aquela carteira vai crescendo o crédito dela, vai crescendo o score de crédito, eu empresto mais para ela. Você consegue fazer isso sem necessariamente saber quem é a pessoa do outro lado. E isso é um modelo muito interessante que realmente pode escalar. Então, a gente está muito no início desse mercado e pode realmente ter um modelo semelhante, igual, ou até melhor que um banco. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente explicar, porque existe uma diferença. Então, quando você fala de TVL, Total Value Locked, nas plataformas, está falando do valor total deixado em garantia. E na outra ponta, então você tem 12 bi ali em cima, que é o TVL, e você tem na outra ponta o valor pego em empréstimos. Então, aquele colateral, aquela garantia está emprestando quanto naquela plataforma. Em cima daquele valor você vai ter o yield. Eu posso mostrar uma estratégia aqui que eu utilizo com isso ou não? Pode, claro. Não, galera, Por favor. comenta aí no chat também. Pô, Vamos claro. dar uma movimentada aí, né? Senão a gente dorme aqui. Vamos movimentar. Mas, ó, compartilha aí a minha tela, por favor, porque aqui eu vou mostrar, né, o quanto que o mercado tradicional ele acaba estando linkado aqui. Toda vez que eu deposito, aqui, por exemplo, ó, essa é uma carteira que eu tenho 9.800 USTs depositados aqui, né? 9.800 dólares depositados. Toda vez que eu deposito aqui o UST, eu recebo um token chamado AUST, que eu posso usá-lo para tomar empréstimos. E aí tem uma plataforma aqui que chama-se Mirror Protocol. E o que eu faço aqui? Eu posso operar vendido no mercado tradicional. Então não tem a galera que fala que, nossa, o mercado cripto é muito correlacionado com o mercado tradicional. Eu posso vender como eu fiz aqui, ó. Eu vendi uma cripto que é, enfim, um token, né? Ela Mirror, ela vai copiar, né, a cotação do S&P 500, do SPY. Eu consigo vender isso daqui
É claro, eu deixo um colateral sempre maior, né? Mas tem gente que se alavanca aqui 5 vezes, por exemplo, vende isso. Quando você vende, você pega o dinheiro agora e você coloca ele para rentabilizar aqui na Anchor. Então você faz meio que um loop. Tipo assim, eu depositei aqui na Anchor, depositei $9.000. Ele me deu 7.000 em AUST. Aí eu posso vir aqui na Mirror e eu posso usar tudo isso ou uma parte disso para operar vendido. Então eu mesmo estou operando vendido aqui em Coca-Cola, que é o ticker KO, e em SPY, em 20% da minha posição. Porque aí eu posso operar vendido, assim eu me financio, pego mais grana para rentabilizar lá na Anchor, e se o mercado tradicional cair, eu vou ganhar dinheiro. Se ele subir, eu posso eventualmente ser executado, mas como eu deixei a alavancagem bem baixinha, eu não vou ser executado. Mas é mais uma forma de você pegar essa grana e criar utilidade. Então, por É como exemplo, se fosse empréstimo de ação, né? é isso. Aluguel de ação. É aluguel de ação. Exatamente isso, só que dentro do mercado cripto. E aí, cara, tem muita coisa que você pode fazer aqui, ó. Tem Apple, tem Airbnb, tem Amazon. Cara, Caraca, eu não fazia ideia que isso existia. Parabéns. velho, isso aí é Ô, mind-blowing. As pessoas falam, ah, não, eu, o mercado cripto é Bitcoin e Ethereum. Cara, ei, não são só os tokens. Vai olhar para a utilidade. Quando você vê a utilidade, você fala, meu Deus, olha isso, né? Olha essa estrutura que nós temos aqui. Então, você realmente vai ver que é diferenciado. É igual um carro elétrico. Às vezes, você olhar um carro elétrico na rua, só olhar, você não vai ver tanta distinção entre um carro elétrico e um carro a combustão, só olhar. Uhum. Mas vai ter um carro elétrico, ou vai eventualmente fazer um test drive. Cara, é outra coisa. Então, por isso que as pessoas elas têm que olhar, sim, com muito mais carinho para o mercado cripto. Eu sei que, eventualmente, as pessoas são mais acostumadas a estar no mercado tradicional e quando vê alguma coisa nova, eles falam que não é bem assim e tal, mas seja aberto à revolução, porque, cara, a gente está num mundo que muda tão rápido que você não pode ficar fechado a estigmas que, no passado, para mudar toda a economia do mundo demorou ali 100 anos. Cara, agora pode mudar em 5 anos e a gente nem percebe. Talvez 5 anos é muita coisa, porque o mundo é muito dinâmico hoje. Eu tenho só uma dúvida. Por exemplo, aquela rentabilidade que está em Anchor ali, por exemplo, Uhum, que está 20% ao ano há um ano. sim. Uhum, Alguma hora isso não vai mais ser 20% ao ano, obviamente. sim. Algum momento. Mas Uhum. hoje, por exemplo, se eu pego, sei lá, pego $10.000 aí e coloco para ficar rendendo esse juros de 20% ao ano. O que pode acontecer? Porque, obviamente, tem o risco envolvido, né? Para estar pagando 20%, tem que ter algum risco bem maior do que eu deixar num Treasury, sei lá, num Sim. Treasury americano. O que pode acontecer no final das contas? Como que eu posso perder esse dinheiro, né? O que pode acontecer que eu perca tudo? São dois os principais riscos. Um é do token e outro da plataforma. Um do Tá? token é você estar investindo aqui no UST, que ele trabalha de uma forma algorítmica, aí, como o Bandeira explicou, para que ele esteja pareado ao dólar, para que um UST equivala a $1. Só que, se tiver alguma força compradora, alguma força vendedora muito forte da galera vendendo UST, pode tirar o pegged, né? Ele pode perder essa paridade ao dólar e quem sabe essa stablecoin valer 90 centavos de dólar, 80 centavos de dólar ou eventualmente menos. Então esse é um dos riscos, porque você não está investindo dólar aqui, você está investindo uma stablecoin que está paridada ao dólar. Então esse é um dos riscos. E tem o risco 2, que é o risco da plataforma. Pode ser que a Anchor aqui seja hackeada, alguma coisa aconteça com ela, perca os fundos dali e aí você também perdeu. Então, por isso que é importante você investir em projetos mais consolidados e em tokens também que você acredita. É legal você olhar para a governança disso daqui, ver se é um protocolo que ele foi auditado, se as pessoas são sérias ali por trás. Mas, assim, ninguém é bobo de colocar 12 bits de dólar aqui. Isso é fato, tá? Ninguém é bobo. E aí, você Fazendo pode ter... uma. Fala aí, pode. Não, é que eu ia só fazer uma comparação. É quase que nem você. Assim, você colocar o dinheiro numa empresa que tenha 10, 12 bi de market cap. Tipo, ela vai ter o risco de quebrar, ela vai ter o risco de. Uhum. Enfim.
Mas é muito Não, menor que de uma small cap de sim. 200 milhões de reais. Não, e já aconteceu, e sobre o ST até, já aconteceu, teve 2 tentativas mais específicas na Ethereum de criar exatamente o que o ST criou. Eu não estou lembrando os nomes agora, mas elas faziam exatamente essa arbitragem. Você trocava um determinado token, $1 desse um determinado token, por uma stablecoin, e podia fazer o caminho inverso. Então você tinha essa arbitragem que teoricamente gerava uma paridade de preço do token que aquele ecossistema gerava com o dólar. O que aconteceu foi que, ao invés da moeda Luna, você tinha um outro token que não era usado para pagar taxa de transação. Você não tinha nenhum valor econômico, nenhum propósito em ter aquele token. Então, apesar desses projetos terem ganhado tração no início, no final das contas, o valor do UST, que seria o ST dentro daquele ecossistema, com o valor de $1 simplesmente descolou, porque ninguém mais via a arbitragem, ninguém via aquele token originário tendo algum valor. Ele foi para zero, e o que era o ST dentro dessa plataforma também foi. Então, todo mundo que utilizava aquele token perdeu todo o dinheiro que tinha alocado naquela plataforma, obviamente, se não vendeu se não vendeu antes, mas a grande questão é justamente essa. E no caso do ST, ele tem um propósito diferente, porque o token Luna ele é usado para pagar taxa de transação. Então você tem uma razão econômica pela qual ter esse token. Então, nesse caso, é um projeto mais sólido. Obviamente, ele vai ser provado ao longo do tempo, mas ele é mais sólido do que esses outros projetos que deram errado. E E tem de um ponto, plataforma, a né, gente. Bandeira? Só desculpa te cortar, mas, Não, cara, imagina que é isso. até no mercado tradicional a gente diversifica. Por mais que você analisou uma empresa e ela é muito boa, você vai ter só aquela empresa? Não. Então, no universo DeFi é a mesma coisa, cara. Esse protocolo é bem legal, show, vou colocar um pedaço da minha grana. E você vai procurar por outros protocolos legais que estejam em outras redes diferentes. Então, é sempre importante que dentro do mundo DeFi você diversifique em blockchains diferentes. Então, poxa, tem uma parte aqui na blockchain da Ethereum, tem uma parte na blockchain da Terra Luna, uma parte na blockchain da Cronos, uma parte na blockchain da Polygon. E é importante também que dentro desses blockchains você diversifique em aplicativos diferentes, em funções diferentes também, porque assim você acaba mitigando os seus riscos. Igual o fundo imobiliário, eu não tenho um fundo imobiliário só, eu tenho vários. Então, para tudo a gente usa diversificação. No DeFi não tem que ser diferente. É importante falar isso também, porque assim, às vezes de repente podem pensar, eu já estou diversificando só por estar no DeFi, só por estar em alguma moeda, mas de repente investir em alguma coisa que é uma cesta. Existem ETFs para isso, né? Que é uma cesta de moedas, existem alguns protocolos que possam fazer mais sentido para mitigar o risco, mas Então, acho que é eu interessante mesmo ando pensar até para assim, né? cripto. Eu tenho as minhas wallets. Então, estão aqui as minhas Isso aí é uma wallets. wallet digital mesmo, essa aí. Isso, é. Aqui, ó, tenho Ah, wallets. Que eu, enfim, Ledger. tem a Ledger, essa aqui é uma CQX. Eu mando a grana, Bitcoins e Ethereums para cá. Só que, além disso, como tem no mercado tradicional opções de eu comprar ETFs, né? Poxa, a gente tem o ETH11, a gente tem o BIT11 aí, eu compro parte da minha posição de Bitcoin e Ethereum também no mercado tradicional, porque eu sei que eles vão fazer uma custódia profissional dessa minha grana. Então eu poderia ter todos os meus Bitcoins só em Bitcoin mesmo, na rede Bitcoin, e mandar para minha wallet, mas a depender do seu volume, faz sentido, quem sabe, também diversificar, ter uma parte ali em ETFs para ficar tranquilo. E eu acredito muito que essa posição de Bitcoin e Ethereum, eles tendem a crescer bastante, quem sabe lá na frente eu posso usar para rebalancear minha carteira na B13. Então, cara, sempre diversificar. Como o Ray Dalio diz, é o último almoço grátis, então aproveite isso aí. Boa. Eu queria só pegar um gancho, já que a gente está quase no finalzinho aqui, e queria trazer 3 perguntas que tem aqui no chat para vocês dois, para vocês responderem. Bora. A primeira, é mais recente aqui, o Luiz Antônio ele falou, se ele consegue fazer o que você faz com UST no Anchor com USDT, se dá para fazer USDT ou é só UST? Não, é só com o ST. O que é legal do mercado é que, assim, dentro do mercado tradicional, a gente está acostumado que, cara, eu consigo comprar, por exemplo, Itaú em qualquer corretora que eu entrar. Uhum. Qualquer corretora que entrar, eu compro Itaú, porque se ela está custodiada na B13 e a corretora está plugada na B13, eu compro toda a ação que é negociada na bolsa. No mercado cripto, não. A depender da corretora que você usar, vai ter uma quantidade X definidas de tokens. A depender do protocolo DeFi que você utilizar, ele vai demandar que você invista aqueles determinados tokens ali. Então, você tem que achar
os seus pares. Por exemplo, o USDT, ele vai funcionar muito bem na rede Ethereum, na rede Cronos, na rede Polygon, vão ter muitas piscinas lá para você usar eles, mas na rede Terra Luna não vai ter essa utilidade, você vai usar a stablecoin de lá. E é Pô, até uma questão de programação isso aí, viu, Bruno? Tipo, se você pegar o código que a linguagem de programação não que roda, não roda, né? não roda, não roda, não funciona. Tanto que é Entendi. uma das grandes teses da Polkadot, inclusive, falando até de um projeto mais específico, porque ela quer pavimentar essa estrada entre blockchains que não necessariamente se comunicam para gerar mais escala para o ambiente como um todo. Então, você tem alguns instrumentos hoje que você consegue negociar uma criptomoeda de uma blockchain em outra, mas são majoritariamente também protocolos DeFi que fazem esse, digamos assim, puxadinho. Você não tem exatamente uma compatibilidade entre redes, entre códigos. É como se você estivesse falando em uma linguagem de programação, uma língua ou outra. Como se você falasse inglês e eu falasse só espanhol. A gente não vai conseguir se comunicar pura e simplesmente porque ou a gente faz mímica ou não vai sair nada. Polkadot seria tipo um tradutor entre a gente? Então, vamos colocar Seria dessa como se a forma? gente fosse um conjunto de bairros separados e a Polkadot é a estrada entre esses bairros. Pô, Então, você eu invisto em possibilita que Polkadot. haja muito mais escala. Então você acha promissor? Eu acho promissor, eu Ai, acho graças promissor. a Deus. Ainda bem, porque eu invisto. Só pegando o gancho, brincadeira, pessoal, à parte. Ó, mas tem mais uma última aqui do Alexandre. Ele perguntou, acho que o Rodolfo falou um pouquinho dessa parte, né, de diversificação, mas o que vocês acham do novo ETF de Web3 da Hashdex? Isso acho que é interessante, acho que não é, acho que é um pouco só dessa visão, ou também olhando por diversificação, né? Não, Se cara, faz sentido. é legal pra você comprar a Big Idea, né? Tipo, você não sabe qual vai ser o grande vencedor da Web3, você não sabe qual vai ser o grande vencedor do DeFi. Então, quando você Uhum. compra um ETF, principalmente que não replica só um ativo, mas que você compra uma cesta, é bom para você comprar a ideia. A gente vai ter um ETF de metaverso, né? Eu mesmo invisto em um token chamado MVI, que ele é um ETF de metaverso. Então, ele tem tanto tokens atrelados ali a games, como Axie Infinity, ele tem marketplaces de NFTs como a Haribo, ele trabalha nesse universo como um todo de metaverso. Então, é legal para você comprar uma ideia. Se a gente usa ETF no mercado tradicional, no mercado cripto faz ainda mais sentido. Eu Concordo. particularmente gosto bastante de ETFs, porque eu tendo a pensar que, nessa maneira mesmo que o Rodolfo falou, né? Você não precisa, assim, obviamente, faça o seu dever de casa, leia a respeito do que o ETF investe, quais são as principais moedas, quais são os projetos por trás dessas moedas, e assim, se fizer sentido, é muito interessante você colocar, porque a taxa de administração é baixa, e tem alguém fazendo a gestão para você, né? Quais são as principais moedas que mais vão se sobressair dentro do tema desse ETF. Então, por exemplo, um ETF muito comum de se investir é o da S&P, que segue o mercado americano. É basicamente uma cesta dividida quase que igualmente das principais empresas americanas, né? E aí existe por exemplo, setor financeiro do S&P. Então daí você investe basicamente um ETF que tem dividido lá entre JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, enfim, você tem toda a diversificação dentro de um setor. E é isso que a gente está vendo cada vez mais dentro desses ETFs. Por exemplo, esse de metaverso eu nem sabia que existia. Agora você tem a opção de colocar, em vez de uma moeda só, você diversifica o seu risco e esse ETF faz essa gestão para você. E ele é negociado em blockchain, né? Ele é um token que replica um conjunto de tokens ali na exchange. Então, ele é como se fosse um ETF, mas em formato de token. Então, é um ETF 2.0 ali de blockchain. Exatamente. Boa. E a gente tem o DeFi também, né? O DeFi 11, que, por exemplo, já está para ser negociado, né? Fizemos o IPO recentemente. É um que eu tenho uma parte investido, porque eu acredito muito, mas não entrei tão fundo na ideia como vocês aí por enquanto, para entender quais protocolos fazem mais sentido. Mas eu gosto muito da proposta, da tese, da ideia, então eu comprei, coloquei um dinheiro e deixei lá investido. Mas não tenho muito interesse e também, honestamente, ainda não fui muito a fundo para, de fato, me aprofundar nessas peculiaridades. Mas apesar de que depois do podcast de hoje estou bem interessado.
Bruno, não sei se você Diga. quer meio que fazer isso no final, acho que é bacana a gente falar um pouco dos projetos que a gente acredita. Eu posso até Eu passar ia um pouco falar perspectiva exatamente desses isso agora. projetos. Ia falar. Bora. Eu fiz até Manda um uma aí. lista. Você já falou Eu fiz até de até, Polkadot, pô. Eu quero ver se você tem uns projetos bons aí que eu vou cara, anotar. eu fiz até uma lista, cara, e eu descobri que essa lista era maior do que eu imaginava, assim. Eu falei, porra, quais projetos são bacanas? Eu comecei a listar um monte de coisa aqui. Acho que primeiro, pô, Bitcoin como reserva de valor, na minha concepção, é um ativo para estar na carteira, principalmente nesse ano de volatilidade. Acho que segundo, Ethereum. Então, o Ethereum é líder de mercado nas plataformas, nas blockchains que permitem smart contracts, ou seja, que você cria alguma funcionalidade dentro de uma blockchain. Como token nativo é o Ether, na medida em que você tem mais funcionalidades naquela blockchain, mais taxas precisarão ser pagas para os validadores. Quanto mais taxas precisarão ser pagas, mais as pessoas precisarão comprar Ether, que é a moeda para o pagamento dessas taxas. E na medida em que mais pessoas precisam comprar Ether, esse token se valoriza. Terceiro, Matic. Então, o Matic é da rede da Polygon. A Polygon é uma sidechain da Ethereum, então é uma blockchain que funciona em paralelo à Ethereum. A Ethereum tem alguns problemas de escalabilidade, dentre eles as taxas de transação são caras e o tempo que demora para as transações acontecerem é alto, de maneira geral. Você quer fazer uma transação, você vai esperar muito tempo. Por que isso? A capacidade de processamento da Ethereum é baixa. Ela tem uma capacidade de 30 transações por segundo. É como se você estivesse numa grande fila, tivesse 10 pessoas para ler os ingressos nessa fila de show, por exemplo, e a capacidade de leitura de ingresso é de 100 por minuto, mas está chegando 1.000 pessoas por minuto. Então você não consegue dar vazão para todas essas pessoas. O que a Matic faz? Ela faz uma validação em separado, é como se criasse uma outra fila, resume e você manda para a fila da Ethereum. Então você ganha muito mais escala. A Matic consegue fazer, a Polygon no caso, cujo token é Matic, consegue fazer 7.000 transações por segundo de processamento. A Matic ela é a moeda nativa dentro da rede da Polygon. Então, na medida em que mais projetos forem criados em cima da Matic, mais taxa de transação vai ter que ser paga para os validadores e mais Matic vai ser demandado. Então, é mais ou menos a mesma tese da Ethereum, só que falando dessa sidechain. E muitos dos protocolos criados em Ethereum já migraram para Matic. Por que Matic não Solana? Porque a Matic tem o mesmo código de programação, ele é compatível com o da Ethereum. Então, como a Ethereum é líder de mercado, ela provavelmente vai buscar uma solução, precisa buscar uma solução para essa escalabilidade, a Matic pode ser uma boa solução. Próximo, Luna. Então, gosto desse projeto de UST, eu acho que é um dos projetos mais sólidos de stablecoin, justamente por esse sistema de arbitragem que eu já expliquei. Uniswap, então acho um projeto que tem pessoas por trás, tem uma fundação por trás, que é interessante, que conseguiu criar funcionalidades, foi praticamente precursora desse mercado de DeFi. Aave, plataforma de empréstimos também, então mais ou menos esse sistema da Ancor, mas construída dentro desse código de programação da Ethereum, então não na blockchain da Luna. Sandbox, então, dos jogos de metaverso que eu acho mais interessantes e mais promissores, a gente já tem alguns rodando, tem muitos que estão para serem implementados, o Sandbox é um deles, está em beta agora, mas acho que os gráficos, a equipe por trás, o time de desenvolvedores, os projetos, as empresas lá dentro, devem fazer com que Sandbox ganhe bastante tração. Sand é o token por trás, que é o token de governança por trás desse projeto. Chainlink, então, que cria pontes, oráculos inteligentes entre os códigos de programação de blockchain e o mundo real, o mundo de programação tradicional, e Polkadot, que cria essas estradas entre blockchains que não necessariamente se comunicam. Então, esses dois últimos, especificamente, são muito importantes para a gente falar de uma descentralização de múltiplas funcionalidades de Web3, da nossa internet ser colocada em blockchain, porque eles falam de escala. Então, capacidade de você criar múltiplas blockchains que se complementam. E um que eu estou estudando agora, que eu não colocaria, é o token AR, então da R-Wave, eu acho que é como se pronuncia, que é um sistema, um modelo no qual você consegue fazer armazenamento de dados. Então, vamos supor, eu tenho o AWS da Amazon, tenho um servidor que eu vou guardar alguma determinada informação. Nesse modelo, nessa blockchain, você consegue
guardar essa informação utilizando o poder computacional, por exemplo, do meu computador que vai estar ocioso, ou do computador da casa de vocês. E aí você descentraliza o armazenamento de dados não só em uma empresa, mas em múltiplos computadores, o que teoricamente deixa aquele dado mais seguro. Então, independentemente da Amazon ou do Google resolverem desligar os servidores, você vai ter aquele dado de uma forma perene, de uma forma perpétua. Existe o risco, tanto nesse modelo quanto da Filecoin, então que é também um outro modelo que faz mais ou menos a mesma coisa, porque existe um armazenamento, de certa forma, concentrado, que pode ser desligado em algum momento, você pode acabar realmente perdendo os dados. A diferença entre esse modelo da AR e o da Filecoin é que a Filecoin você precisa nutrir com mais pagamento ao longo do tempo. No AR você paga uma vez para o armazenamento daquele arquivo. Mas eu estou estudando mais a fundo, achei muito interessante. Eu acho que esse armazenamento de dados descentralizados também vão ser muito importantes no futuro, principalmente porque agora você tem uma descentralização total das coisas, ou pelo menos uma busca para isso. Os jogos de metaverso, você tem um risco em ter uma NFT hoje em dia, dependendo de onde ela está armazenada, porque uma NFT nada mais é do que um token ligado a um arquivo. Então, um arquivo de imagem em algum servidor. Se esse servidor for centralizado, e aquela imagem for alterada no servidor centralizado, você vai ter um token ligado a uma imagem que é diferente da que você queria que estivesse atrelada lá. Então, ele valida em blockchain, mas ele pode gerar um risco da ponte ali entre o token e o arquivo ser quebrado ou aquele arquivo ser alterado. Então, uma rede descentralizada de armazenamento daquele arquivo iria impedir que aquele arquivo fosse alterado, gerando ainda mais valor para o NFT. Então, acho que aí está uma virada de chave muito grande. Tanto que tem muita gente que cria NFT e coloca no IPFS, que é um sistema de descentralização de dados já que existe, e que também gera muito mais segurança para esses dados. Então, na hora de comprar uma NFT, o pessoal que está assistindo, procure NFTs que estão guardadas no IPFS, que é uma coisa realmente bastante importante. Boa. Então, resumão, já falei, acho que foi uma lista de praticamente 10 projetos aí. Se vocês quiserem, voltem no vídeo e vocês conseguem já pesquisar, porque vários deles são muito interessantes. Eu queria saber se o Rodolfo quer adicionar alguma coisa nessa lista, se ele acha que alguma coisa que é promissora Ele não pode foi fazer falado. a carteira de renda fixa desse portfólio. Não, mas acho que o que o Bandeira trouxe é bem interessante e acaba trabalhando bem dentro desse ecossistema. Só que eu acho que um token aí que as pessoas talvez não estão olhando tanto agora, mas certamente para o segundo semestre vão olhar muito, é o token da CRO, que é o token da corretora Crypto.com. É uma das corretoras mais fortes em termos de marketing. Quando você olha para o UFC, ela patrocina. Quando você olha para a Fórmula 1, ela patrocina. Quando você olha para campeonato Série A italiano, ela patrocina. Quando você olha para o PSG, ela patrocina. Quando você olha para o Staples Center, né, que é o ginásio ali do Lakers, é Crypto.com Arena, ela conseguiu esse name rights. E agora a Copa do Mundo, que, cara, o mundo todo vai olhar para isso, ela é também a patrocinadora oficial. Então, é um dos principais meios de captação que eles têm ali, com esse marketing forte. Uma coisa que eu acho bem interessante é que eles conseguem trazer utilidade para a criptomoeda. Então, você pode ter um cartão deles, como eu tenho, por exemplo, tá? E, enfim, isso eu falo porque eu utilizo, não tenho nenhum tipo de patrocínio, nada remetendo a eles, mas olha só, é um cartão de metal que eu posso utilizar, eu recarrego ele com as minhas criptomoedas e eu consigo utilizar ele para compras aqui no Brasil ou lá de fora. Então, muito da utilidade que as pessoas querem para as criptomoedas, de certa forma, eles conseguem prover com isso. Você recebe cashback no cartão e tal. Então, é muito bom você olhar para a utilidade do mercado cripto, mas olhar para quem consegue captar as pessoas para entrar nesse mercado é muito importante. Então, a Binance hoje é a maior corretora do mundo. Só que ela vale 5 vezes mais do que a Crypto.com. Se a Crypto.com conseguir crescer e alcançar ainda mais pessoas, cara, a gente tem espaço aí para ela dobrar, triplicar, quadruplicar, e tem que pensar, né? Só 2,5% da população do mundo utiliza criptomoedas. Contra a internet, por exemplo, estimamos que 65% da população mundial usa a internet. Então, fazendo um paralelo à internet, é como pensar que a gente está no mundo cripto na internet de 99 e 2000. Então, assim, tem muito espaço ainda para adoção, e quando você olha para esses players que podem ajudar na captação de novos clientes para utilizar o ecossistema, eu acho que não pode ser ignorado, não.
Boa, fechou. Acho que fechamos com chave de ouro isso daqui. Agora essa lista eu vou acompanhar. Vamos ver se ela... Acompanhar na sua carteira, né? Eu vou compartilhando o resultado aí com vocês. Beleza? A gente vai compartilhando o resultado dela e vamos ver. Se qualquer coisa, como você falou no começo, eu te pago um café, né, pô? Pelo menos, se a gente... É bom que os amigos fiquem ricos, porque aí os amigos pagam, né, para você as coisas. Mas café não, né? A gente tá falando de Um café em Dubai, pô. Um café em Dubai. Um café em Dubai. Café de ouro, né? Café em Dubai, você paga a passagem e o café. Isso, exato. Olha aí. Exato, porque o lá é muito caro. Brincadeiras à parte, pessoal. Valeu, Rodolfo, valeu, Bruno, valeu, Adriano. Foi super legal aqui o papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais episódios como esse, pô, que a gente faça mais podcast de cripto, comenta aqui, deixa o seu like e, óbvio, manda pra gente lá também nos nossos Instagrams, no próprio perfil da Genial, lá no Insta também, aqui no YouTube, em qualquer tipo de vídeo, você também pode comentar. Valeu aí, pessoal. Tamo junto. Valeu, Rodolfo, valeu, Bruno, valeu, Adriano. Até o próximo episódio. Falou. Valeu. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.